E no Muda Mundo estamos juntos de hoje. Eu tenho o prazer de conversar com o professor Francisco Celso, formalmente é Francisco Celso Leitão Freitas, né? Mas ele é chamado, ao contrário da maior parte das pessoas que tem nome duplo, normalmente quando é Ana Maria, Francisco Celso, né? Antônio Carlos, a mãe chama quando está braba pelos dois nomes, mas não é o caso dele. Desde pequenininho, ele é chamado e conhecido como Francisco Celso, ou, para os mais íntimos ainda, como Cisquinho. Professor Francisco Celso, um prazer conversar contigo. Né? Ele fala com a gente direto do Distrito Federal, é professor da rede pública lá, é coordenador pedagógico da Associação Respeito e Atitude, e é também um dos idealizadores e um dos coordenadores do projeto RAP, e tem uma ficha corrida de premiações, né, Francisco? Então, é muito legal conversar contigo, porque o nosso projeto é muito singelo, e o que a gente quer é sempre valorizar o professor e lembrar o professor o quanto o que ele faz é transformador, o quanto é importante, o quanto às vezes é um exemplo, é um cuidado, é uma acolhida e que muda a vida daquela criança. E num país em que, infelizmente, essa profissão não é tão valorizada como deveria, a gente criou esse projeto já há mais de 15 anos para lembrar, professor, o que tu faz é a coisa mais importante do mundo. E eu fico tão feliz que a gente tem tantos professores como tu, Francisco Celso, que fazem a diferença. Tudo bem? Prazer conversar contigo. Então, primeiramente, agradecer ao convite, viu, Cristiane? Muito legal o projeto Muda Mundo, a abordagem de vocês, ela dialoga muito com a nossa abordagem do projeto RAP, e essa iniciativa, né, de valorização do profissional da educação, eu acho que ela é de suma importância, principalmente nesse momento histórico que a gente está vivendo, de desmonte da educação pública, de desmonte da cultura. Acho que é muito importante essas ações de valorização do profissional da educação. A VARC Foundation fez uma pesquisa no ano passado, 2020, com 30 países, e, infelizmente, o nosso país ficou na 30ª posição em termos de prestígio do profissional da educação perante a sociedade. Então, isso mostra o quão importante é a gente estar valorizando esse profissional, estar valorizando a educação como um todo, né? Acho que esse momento de pandemia veio para mostrar isso, da importância do profissional de educação, né? E que sirva, né? Se tem alguma lição que a gente possa tirar disso, é que a gente precisa investir mais na educação, investir mais nos educadores e investir mais também para acabar com esse apartheid social, com esse apartheid tecnológico que vem prejudicando no processo de escolarização, principalmente aquela juventude preta, pobre e periférica que tem menos acesso à tecnologia e fica aí mais prejudicada e mais vulnerável nessa questão da escolarização. A desigualdade que foi escancarada, né, Francisco, com a pandemia. Mas para a gente começar, me conta assim, por que tu és professor? Como é que foi essa escolha? Quais foram os caminhos que te levaram a ser professor de história, não é isso? Professor de história. Então, é engraçado dizer isso, né? Porque ao longo da minha trajetória enquanto estudante, eu não fui um estudante exemplar, tive 2 reprovações. A escola também não se mostrou acolhedora para mim, né? Pelo contrário, ela se mostrou muito mais hostil para mim do que acolhedora. Então, assim, as 2 reprovações que eu tive, inclusive, foi por falta mesmo, porque eu não tinha vontade de ir para a escola. Eu era um estudante extremamente tímido e, por vezes, eu me sentia constrangido, né? Porque, às vezes, um professor, uma professora chamava lá na frente do quadro para resolver um exercício, ou na época ainda existia isso de tomar tabuada e etc.
E eu, pelo meu excesso de timidez, isso foi me fazendo perder o gosto de ir para a escola, né? Então, assim, eu fui perdendo esses bloqueios ao longo do tempo, por conta também de educadores, é importante frisar isso, né? Ao mesmo tempo que na minha trajetória enquanto estudante eu tive professores que me constrangeram, eu tive professores que fizeram eu perder esse bloqueio, né? Então, as pessoas me veem hoje falando em público e palestrando e pensam que eu sempre tive essa desenvoltura. E muito pelo contrário, eu tremia os lábios, eu tremia as pernas, enfim, não tinha a menor desenvoltura para falar em público. E interessante, você perguntou por que eu me tornei professor de história. Foi justamente uma professora de história que fez eu perder esse bloqueio, né? Eu lembro que eu estava no primeiro ano do ensino médio e a professora dividiu a turma em grupos para apresentar seminário, né? E aí, quando terminou a aula, eu fui até a mesa dela e pedi para que ela me passasse um trabalho escrito. Expliquei para ela que eu não queria apresentar o seminário porque eu era tímido, né? E que expliquei, professora, eu começo a tremer lábio, eu começo a tremer perna, eu não consigo. Aí ela chegou e falou assim para mim, Cristiane, ela falou, olha, Francisco, tudo bem, eu posso até te passar um trabalho escrito, mas você precisa perder esse bloqueio. Aí ela pegou na minha mão de uma forma tão carinhosa e acolhedora e falou assim, posso te ajudar? E é engraçado, que na verdade o que eu queria era sair correndo ali, mas como ela falou de uma forma tão carinhosa e acolhedora, eu falei, tudo bem, professora, eu aceito sua ajuda. E legal que ela começou a me ensinar técnicas de oratória. E tem 3 passos que ela me ensinou, que eu lembro até hoje, assim, parece que foi ontem que ela me ensinou isso. Os 3 passos que ela me falou foi o seguinte, ela falou, Francisco, se você tiver com as pernas tremendo, você flexiona os joelhos e posiciona os pés em V, que ninguém vai perceber que suas pernas estão tremendo. Aí, o segundo passo que ela me falou, se você tiver com as mãos tremendo, pressiona uma mão junto à outra, que ninguém vai perceber que suas mãos estão tremendo. E o terceiro passo, ela falou o seguinte, estuda a sua parte e quando você for apresentar, encara a turma como se fosse um adversário que você vai sair na porrada. Ela falou desse jeito. Encara eles e fala o que tu estudou. E pela primeira vez eu consegui apresentar um seminário e tirei uma nota boa. Isso me marcou positivamente minha trajetória enquanto estudante, né? E a partir daí, assim, eu comecei a pegar gosto pelas aulas de história, e aí tive vários outros bons professores. É importante dizer que minha mãe também é aposentada hoje, mas ela também era professora de história, então meio que segui os passos da minha mãe também. E me formei no ano de 2003, eu me formei em História, e já no ano seguinte eu comecei a lecionar, e quando eu comecei a lecionar, eu fiz uma promessa para mim mesmo, né? Que eu jamais iria constranger um aluno meu. Estamos aí no ano de 2021, então já se passaram alguns anos e eu tenho conseguido cumprir essa minha promessa, né? Eu acho que eu assumi esse desafio do magistério justamente por isso, para dar minha micro contribuição aí para que o ambiente escolar seja mais acolhedor, né? E menos hostil, porque eu vivi essa situação de a escola, que era para ser um ambiente acolhedor para mim, ela acabou se mostrando mais hostil do que acolhedora. Então é isso, acho que foi o que me motivou a encarar o desafio do magistério, mesmo com todas o que já foi dito aqui, né? Toda essa desvalorização, essa falta de prestígio perante a sociedade. Acho que é Só isso. mostra, né, o poder de um professor, né? Quer dizer, se não fosse essa professora de história, talvez a tua história seria outra. Com E esse certeza ela deu trabalho, você uma falar, com nada, né? certeza ela é uma guinada de rumos na minha trajetória, sem dúvida alguma. Que legal, o poder do professor. E esse trabalho na associação Respeito e Atitude, o projeto RAP, conta um pouquinho para a gente, porque além de trabalhar em escolas públicas, que normalmente já trabalha com crianças de periferia, em situação de vulnerabilidade,
tu foste trabalhar com crianças, ou jovens, vamos dizer assim, numa situação de maior vulnerabilidade ainda, que são aqueles jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas. Como é que isso aconteceu? Como é que e qual é o desafio nesse sentido? Então, vamos lá. Falei para você, né, Cristiane, que eu comecei minha trajetória no magistério no ano de 2004. E eu comecei em escola particular, não comecei em escola pública. Mas era uma escola que, apesar de ser particular, o perfil dos estudantes era muito próximo com o perfil dos estudantes de escola pública. Primeiro que ela estava numa região periférica, e era uma escola presbiteriana, e bem humilde a escola, na verdade, mas ela era socorrida por uma rede muito grande de escolas presbiterianas, que é famosa no Brasil inteiro. Ela era socorrida financeiramente. Então, uma escola que tinha muito aluno bolsista, né, todos de origem humilde, origem periférica. E, assim, eu sou fruto da escola pública, né, eu acredito nos estudantes da escola pública, eu acredito nos educadores da escola pública. E depois que eu dei aula nessa escola também, no ano de 2008, eu ingressei para o magistério público e sempre atuei também em regiões de muita vulnerabilidade social, nas regiões periféricas do DF em torno. E eu sempre gostei de dar aula para esse público, né? Porque, como eu disse, eu também sou fruto da escola pública, também sou filho da classe trabalhadora, né? Minha mãe, professora de história, como eu falei para você, meu pai vigilante, então eu sou filho da classe trabalhadora, eu me enxergo nesses meninos e nessas meninas, sabe? Tenho uma história de vida parecida com eles e com elas. E foi, assim, eu acho que um caminho natural, que ao longo da minha caminhada na educação, eu fosse, em algum momento, atuar no sistema socioeducativo, que é onde estão os jovens de extrema vulnerabilidade social, né? Então, eu comecei a atuar no sistema socioeducativo no ano de 2015. E quando eu cheguei lá, primeiro semestre de 2015, eu fiz meio que um mapeamento daquela comunidade escolar, né? Tentando entender aquela realidade, tentando compreender aquela comunidade escolar. E nesses primeiros 6 meses, nesse primeiro semestre, nesse trabalho de mapear, de conhecer, de entender aquela realidade, eu tive 2 grandes percepções. A primeira percepção, e que foi bem frustrante enquanto educador, foi perceber que aqueles meninos e aquelas meninas que lá estavam tinham perdido a capacidade de sonhar. Isso é muito triste, né? Porque os sonhos são que movem a gente, que fazem a gente acordar com motivação para exercer qualquer coisa na nossa vida. O que alimenta, né? O combustível são os nossos sonhos. E eu costumo dizer que esse é o verdadeiro assalto, né, cara? Porque são jovens que o Estado já violou praticamente todos os direitos e serviços fundamentais. Então, foi negado para eles educação de qualidade, saúde, emprego, moradia, renda digna, trabalho, e, de final, ainda usurparam deles até a capacidade de sonhar, sabe? Isso foi muito frustrante perceber isso. E a segunda percepção que eu tive, aí já enquanto professor de história mesmo, foi perceber que eles não se enxergavam nas histórias contadas nos livros didáticos, mas eles se viam nas histórias narradas nas letras de rap. E aí eu comecei a utilizar o rap como ferramenta pedagógica, né? É importante falar que, além de professor, eu sou mediador social, sou produtor cultural e sou militante do movimento hip hop também. E a partir dessa percepção, então, eu comecei a montar uma metodologia, uma abordagem diferente, né? E que fosse próxima, que fosse atrativo, que fosse significativo para eles e para elas. Então, para você entender, Cristiane, lá dentro é bastante rotativo, né? Mas a gente atende em média 150 adolescentes, né? Falo que é muito oscilante porque está sempre entrando meninos e saindo meninos, né? Mas é em média 150 adolescentes, meninos e meninas.
praticamente 100% deles moradores das regiões periféricas do DF em torno, não tem ninguém de bairro nobre. De 2015 para cá, se eu tive um ou dois que moram em bairro nobre, foi muito. Então, são todos, praticamente 100% moradores das regiões periféricas. Isso já quer dizer muita coisa, né? Já mostra um pouco da nossa justiça seletiva, porque o jovem de classe média alta também infraciona, mas não vai parar lá, né? Então, isso mostra um pouco da nossa justiça seletiva, das abordagens policiais seletivas também, e por aí vai. E onde eu quero chegar? Então, praticamente todos eles são de regiões periféricas, e 80% deles se autodeclaram negros e negras. E nas periferias urbanas do DF, né, que é a minha realidade, do Distrito Federal, o rap e o movimento hip hop como um todo são muito presentes na vida desses adolescentes. Então, na verdade, não fui eu que escolhi o rap como ferramenta pedagógica. Foram eles. Né? Eu só tive, de repente, a sensibilidade de perceber esse letramento que eles carregavam com eles. Né? Como diz Paulo Freire, os estudantes eles não são copos vazios. Eles carregam com eles letramentos que muitas vezes a gente não tem, nós educadores não temos. E cabe a nós, educadores, termos essa sensibilidade de perceber quais são esses letramentos e potencializar aquilo que eles já trazem de bagagem com eles. E foi isso que eu fiz, né? Então, comecei só para você entender também um pouco da minha metodologia, o sistema socioeducativo ele é uma realidade ímpar, assim, é bem difícil você comparar com a escola regular. Você preparar uma aula para um ensino regular é totalmente diferente de você preparar uma aula para o sistema socioeducativo, por conta dessa rotatividade que eu falei para você. Então, por exemplo, eu entro numa turma hoje, lá dentro da Unidade de Internação de Santa Maria, eu entro numa turma, se eu entrar nessa mesma turma, na semana seguinte ela já não é mais a mesma. Já saiu adolescente porque terminou de cumprir a medida socioeducativa, ou foi transferido de turma por conta de problema de convivência, ou foi transferido de turno, ou foi transferido de unidade. Já chegou novos adolescentes que estão ainda no início do cumprimento da sua medida. Planejar uma aula para o sistema socioeducativo é completamente diferente, porque você precisa planejar sua aula de modo que você consiga atravessar, que você consiga conquistar a mente e o coração daquele menino naquele momento. Que ele sinta que aquilo é significativo para ele naquele momento. Porque na próxima aula, você não sabe se ele vai estar com você. Então, qual foi a minha estratégia? Aqui no Distrito Federal, nós temos o nosso currículo em movimento da educação básica. Nesse currículo em movimento, nós temos 3 eixos transversais. Quais são esses 3 eixos transversais? Direitos humanos, diversidade e sustentabilidade. Então, o que eu faço? Eu pego algum rap que aborde alguma temática dentro desses eixos transversais e utilizo como pretexto. Então, vou dar um exemplo só para você conseguir visualizar. Dentro do eixo transversal diversidade, eu posso pegar, por exemplo, o recorte racial. Então, para eu utilizar de pretexto, o que eu posso pegar? Posso pegar uma música do Racionais MCs, o Negro Drama, né, para falar sobre a questão racial. Ou posso pegar uma letra do GOG, Carta Mãe África, e utilizar como pretexto também. Por que eu utilizo o rap como esse pretexto? Porque eu acredito que a linguagem artística ela toca muito mais as mentes e os corações dos adolescentes do que qualquer discurso eloquente. Então, por mais que eu tenha propriedade, que eu tenha embasamento, que eu tenha bagagem para tratar sobre a questão racial, por exemplo, eles vão prestar muito mais atenção na música do Mano Brown, dos Racionais MC, do que qualquer discurso ou aula que eu dê, né? Então, foi essa a minha estratégia, utilizar ali o rap como pretexto, voltando a frisar que não é qualquer rap, é um rap que dialogue com a temática que vai ser abordada na sala de aula. Quando eu falo qualquer rap, para ninguém me interpretar mal, eu não estou discriminando nenhuma vertente do rap, né? Que assim como qualquer gênero musical, o rap também tem suas vertentes e eu curto todas elas. Mas como a gente está falando do contexto escolar, do contexto de sala de aula, tem que ser rap que na sua letra aborde a temática que está sendo abordada ali em sala de aula, né?
Então, poderia pegar, por exemplo, outros exemplos, né? A questão de violência contra a mulher, feminicídio. Posso utilizar uma letra do Atitude Feminina, né? Rosas, que aborda essa temática. Falar sobre prevenção aos comportamentos autodestrutivos, né? Automutilação, suicídio. A gente pode pegar o Amarelo, do Emicida. Então, a gente sempre utiliza algum rap, algum videoclipe como pretexto. E aí depois a gente vem, né, com toda a bagagem teórica, com toda a argumentação, com todo o bate-papo ali com eles, e a gente deixa eles muito à vontade para eles expressarem o que eles conseguiram abstrair dos conteúdos da forma que eles se sentirem mais à vontade. Então, muitos deles se expressam por meio de redação, outros por meio de desenho, outros por meio de poesia, e muitos deles por meio de letras de rap. E aí a gente começou um trabalho de musicalização mesmo, né? Eu costurei parcerias com produtores musicais, né, do movimento hip hop aqui do DF, e a gente começou a musicalizar as letras que os meninos produziam. E todo o restante que não era letra de rap, a gente também valorizou todas as produções, nada fica perdido. Então a gente já tem 2 livros lançados com a compilação dessas redações, dessas poesias, desses desenhos, dessas letras de música. Estamos com material, mesmo com a pandemia, né? Esse ano a gente conseguiu, a gente já tem material para lançar o nosso 3º livro, a gente só não teve tempo hábil para conseguir sistematizar ainda, né? Nós já temos 2 CDs lançados, tem videoclipes, materiais audiovisual dos meninos e das meninas também. O último CD, inclusive, a gente lançou agora durante a pandemia, né? Foi em dezembro que foi lançado agora. O CD, a gente tem uma tiragem de 1000 cópias, é um CD promocional, então a gente não comercializa, é justamente para distribuir mesmo e valorizar esse protagonismo dos meninos, né? Para eles, quando eles saírem da unidade, terminarem de cumprir a medida deles, eles terem um material e falar, olha, eu sou um artista, eu tenho um material gravado, ser um cartão de visita para eles, né? E hoje o trabalho, o projeto, ele ganhou corpo, né? Ele existe desde 2015, mas ele ganhou corpo. A princípio, a gente não tinha recurso nenhum. Eu pegava, a gente chama de base, né? Que é o instrumental. Eu baixava na internet o instrumental e colocava os meninos para cantar em cima do instrumental lá. Eles pegavam o meu pincel, fingia que era microfone, sem recurso nenhum, né? Utilizando instrumental de internet, enfim. Mas o projeto foi ganhando corpo. No ano de 2017, a gente ganhou o prêmio local do Itaú Unicef. No ano seguinte, 2018, a gente ganhou o prêmio local, regional e nacional do mesmo prêmio. 2020, a gente recebeu o prêmio de práticas inovadoras da educação pública do Distrito Federal. Recebemos o prêmio Ring of Pace, lá na Rússia, que é um festival de curta-metragens, com um curta-metragem que a gente produziu chamado Sobrevivendo no Inferno. Eu fiquei também entre os 36 melhores produtores culturais aqui do DF pelo Prêmio Cultura Brasília 60, também no ano de 2020, e fiquei entre os 50 melhores professores do mundo pelo Global Teacher Prize, que é considerado o Nobel da Educação, né? Então, a gente vem passando por esse processo de reconhecimento que nos permitiu ter um aporte financeiro para potencializar as ações. Então, hoje, o Projeto RAP, a gente tem várias ações. Nós promovemos sarau uma vez ao mês, dentro da Unidade de Internação de Santa Maria, e é legal porque, por meio dos saraus, a gente consegue apresentar outros gêneros musicais para eles e outras linguagens artísticas também. Então, o rap ele é uma porta de entrada para apresentar todo um universo para eles. Então, nos nossos saraus, a gente leva desde de samba de coco ao jazz, a esquete teatral, enfim, a slam de poesia, batalha de rima. Então, dança de salão, a gente leva de tudo lá, sabe? Ampliando o repertório cultural dos meninos e das meninas. A gente tem um Cine Debate também, que tem a frequência mensal, cujo nome é Raciocine. No Raciocine também a gente procura valorizar as produções fílmicas periféricas, com temas
também que dialoguem com a realidade desses meninos, e a gente procura trazer esses produtores periféricos para ir conversar, esses cineastas periféricos para ir dialogar com eles e de repente mostrar até despertar o interesse, né, pelo audiovisual, enfim, pela sétima arte. Nós temos também uma roda de conversa chamada Abre a Roda, que é no sentido também de sempre estar chegando mais pessoas para somar no debate. Ela tem uma frequência mensal também, e a gente sempre traz as pessoas, os debatedores, né? Pessoas da periferia, com demandas e pautas periféricas, que dialoguem também com a realidade dos meninos e das meninas. E temos a nossa culminância maior, que é o nosso festival de música, que ela acontece anualmente. A gente já teve 4 edições, né? A gente só não teve edição no primeiro ano de projeto, que o projeto ainda estava incipiente, né? Mas a gente teve edição em 2016, 2017, 2018 e 2019. Em 2020, a gente não conseguiu realizar o nosso festival de música por conta da pandemia, né? E hoje também, Cristiane, o projeto, é importante dizer que ele atua num tripé. Ele começou, né, a sua gênese foi feita ali na Unidade de Internação de Santa Maria, mas hoje a gente atua num tripé, porque a gente tem um trabalho preventivo, que a gente atua nas escolas regulares, levando essa mensagem, né, para que o jovem não entre na vida infracional, porque depois que ele entra no ciclo infracional é muito mais difícil de romper. Então, pra você ter ideia, só no ano passado eu visitei mais de 70 escolas das regiões periféricas aqui do DF, levando essa mensagem por meio, né, dos 4 elementos do hip hop. Então, a gente chega com o 5º elemento, que é o conhecimento, mas levando também dança, levando música, né, levando DJ, levando MC, levando o grafiteiro, o dançarino, né, que é o b-boy Abigail, o break dancer, ou a break dancer, né? Então, e junto com isso, o conhecimento, né? Então, a gente aborda temas como violência contra a mulher, prevenção aos comportamentos autodestrutivos, prevenção ao uso e abuso de drogas, enfrentamento ao racismo, e todas essas demandas que a gente sabe que são demandas da nossa sociedade, e mais ainda quando a gente vai para um ambiente de vulnerabilidade social. Então, a gente faz esse trabalho preventivo e a gente também tem um trabalho de acompanhamento de egressos. Então, para completar o tripé, né? Tem o que a gente chama de pontapé inicial do processo de ressocialização, que é feito lá dentro da Unidade de Internação de Santa Maria, o trabalho preventivo, que é feito nas escolas regulares, e o acompanhamento de egressos do sistema socioeducativo, né? Que é justamente ali, acho que é o maior problema do sistema socioeducativo hoje, porque os jovens, quando estão cumprindo sua medida socioeducativa lá dentro da Unidade de Internação, utilizando até o linguajar deles, quando eles estão lá dentro, a gente consegue pesar na mente deles, a gente consegue passar valores positivos para eles, referências positivas. Mas quando eles terminam de cumprir a medida socioeducativa e eles retornam para a sociedade, eles voltam para o mesmo ciclo de violência que eles estavam anteriormente, eles voltam para o mesmo ciclo de negação de direitos que eles estavam anteriormente. E, infelizmente, não existe uma política pública eficaz de acompanhamento de egressos. Então, a gente percebendo essa demanda, a gente começou a fazer, ainda que num trabalho de formiguinha, ainda que a gente não tendo braços para dar conta de todo mundo, mas a gente está fazendo um trabalho de acompanhamento de egresso. Então, os meninos que são atendidos pelo projeto lá dentro, a gente continua atendendo eles aqui fora, pega o contato deles, a gente produz material para eles e tenta inserir eles na cena do hip hop do Distrito Federal. Então, a gente já tem vários adolescentes que estão participando de simpósios, de seminários, que estão participando de batalhas de rima, de slam de poesia, de apresentações musicais, de festivais de música, de campanhas publicitárias, é importante dizer, no final do ano de 2019, por exemplo, a gente conseguiu com que 2 adolescentes fossem protagonistas de uma campanha publicitária de nível nacional, feita para o Conselho Federal de Química, em homenagem aos 150 anos da tabela periódica. Então, eles produziram uma música chamada Rímica, né, que é Rima com Química, que inclusive está aqui nesse CD promocional, né? E fizeram a campanha audiovisual, que foi
disparado em rede nacional pelas redes do Conselho Federal de Química, né? Então, a gente vem conseguindo. Agora mesmo a gente vai ter o Festival Brasil Arte, né? Que vai ser um festival que ele acontecia, né, com público, etc., mas nesse momento de pandemia vai ser um festival de música feito de forma virtual, mas que os nossos adolescentes também, né, vai ter um episódio todo dedicado ao hip hop e vai ser protagonizado pelos nossos adolescentes, né, pelos egressos. Então, a gente está conseguindo inserir eles nessa cena e eles estão conseguindo, inclusive, ter uma rendinha complementar, digamos assim, porque são atividades que são remuneradas e até mesmo com as premiações que a gente ganhou no projeto. Porque os saraus que acontecem, por exemplo, lá dentro da unidade de internação, eles têm a frequência mensal. E a gente sempre leva nas edições um egresso para participar, né, da edição do sarau e pagando um cachezinho para ele. Então, ele retorna para a unidade não mais como um jovem infrator, mas como um adolescente ressocializado, mostrando sua arte, sendo valorizado pela sua arte e passando uma mensagem emancipadora e libertária para os jovens que ainda estão cumprindo medida socioeducativa e servindo como referência positiva para esses jovens que ainda estão lá cumprindo medida socioeducativa. Né? E isso, assim, acho que essa é a maior das premiações, essa, né? É ver os jovens conseguindo sua ressocialização por meio da educação, por meio da arte. Que trabalho maravilhoso, Francisco Celso, que potência, né? E fico aqui sonhando se a gente pudesse replicar, né, isso como uma política pública no Brasil inteiro, né? E mostrar, a gente, talvez, não sei se tu concorda comigo, a gente tem um desafio para quem trabalha com cultura, né? Que a gente não tem indicadores, né, que mostram, né, o poder de transformação de ações culturais ou socioculturais, né? E vocês devem estar reunindo esses elementos para mostrar a diferença, né, do resultado do trabalho após a implementação do projeto, inclusive com o acompanhamento dos egressos. Vocês têm como medir isso? Vocês têm, assim, por exemplo, um número de egressos que entraram no mercado de trabalho ou que, né, estão trabalhando com música, com arte, que não reincidiram? Já dá para fazer esse... É complicado, né? Assim, eu também não gosto muito, acho que é cobrado, né? A gente vive numa sociedade que é muito competitiva e que estimula a questão do resultado, enfim, de gráfico, número. E o nosso trabalho ele é muito mais qualitativo, né? A gente tem, assim, não adianta mostrar um gráfico, um número bonito, maravilhoso lá, né? Que às vezes muito mais importante do que aquele número, aquele dado, aquele gráfico, é um adolescente falar para você, assim, de uma forma informal, de que, poxa, ele nunca tinha pego no microfone na vida e que por meio do projeto ele pegou pela primeira vez no microfone, que ele não sabia o que era uma poesia, que ele não sabia o que era um slam, que ele não sabia o que era um sarau. E hoje ele tem acesso, lá dentro da unidade, ao que o governo devia estar ofertando aqui fora, né? Porque também são direitos fundamentais, cultura, lazer, entretenimento, tudo isso são direitos fundamentais. E tudo isso é educação também, né? Porque educação não é só escolarização. Quando a gente fala de educação integral é isso. É você trabalhar todas as dimensões humanas, pensar o ser humano na sua integralidade, e não só os conteúdos curriculares, né? Então, é a ludicidade, esportividade, criticidade, enfim, sociabilidade, tudo isso é educação, certo? Então, eu não gosto muito também dessa questão de gráfico, de números, sabe? Mas a gente tem muitos exemplos, a gente tem adolescentes que hoje, né, estão formados, tem adolescente que se formou em serviço social para atuar dentro do sistema socioeducativo e ajudar a emancipar outros jovens, que se tornou escritora, que hoje trabalha com a pesquisadora Débora Diniz, né, que é famosa mundo afora, trabalha na instituição chamada ANIS, presidida pela Débora Diniz, e seguiu os caminhos da Débora Diniz e virou escritora também.
temos alunos que ganharam bolsa integral em faculdade particular, temos, como eu disse, vários exemplos de alunos que estão participando de campanhas publicitárias, simpósios, saraus, que estão palestrando e levando a sua história de vida como exemplo para colaborar com a emancipação de outros jovens, sabe? Então, assim, essas são as verdadeiras histórias por detrás de qualquer número, de qualquer gráfico, sabe? É isso que eu gosto de dar visibilidade. Não, eu concordo totalmente contigo e acho que nenhum número traduz, né? Qual é o número que traduz uma criança que voltou a sonhar? Não Verdade. tem, né? Mas eu digo, né? Assim, uma criança que voltou a sonhar, tá? Para mim, eu ganhei o ano, né? Eu digo mais no sentido de a gente fortalecer, né, o movimento cultural e a importância da cultura para que as pessoas que ainda não compreenderam o poder de transformação, talvez esse seja um desafio, né? Claro que na tua fala fica muito claro, né? A gente vibra junto, tem vontade de ir lá fazer também, mas eu acho que a gente tem que ter um movimento que não é um gráfico, mas de alguma forma consolidar esses indicadores mais qualitativos que mostram que a arte tem o poder de fazer jovens voltarem a sonhar, tem o poder de mostrar outras realidades, né? De conhecer poesia, de construir identidade, né? E tu faz isso tão legal assim, porque é a partir, como tu disseste, assim, nenhum jovem é um copo vazio, né? Ele traz cultura, ele traz um monte de coisa. Então, às vezes, falta eu ouvir, prestar atenção nisso, valorizar isso. Então, Verdade. assim, um pouco a minha inquietação é, gente, como é que vocês não percebem que isso é a coisa mais linda que está acontecendo? Talvez seja até uma teimosia minha, sabe? Assim, vários colegas já falaram para eu escrever sobre isso, eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado e na verdade eu nem me enxergo na academia, sabe? Eu acho que eu tenho que estar mesmo ali onde eu me sinto fazendo a diferença é lá em sala de aula, sabe? Mas tem colegas que estão pesquisando sobre o projeto RAP, então acredito que dentro de breve a gente vai ter esses dados sistematizados, não por mim, mas por esses colegas. Tem a professora Ismênia, que está pesquisando, fazendo seu mestrado sobre o projeto RAP, a professora Regiane está fazendo o doutorado dela sobre o projeto RAP, tem o professor José Nildo, que fez o mestrado dele em artes também, falando sobre o projeto RAP. Então, acho que vai ter muito material aí já, uma coisa mais sistematizada, mais acadêmica, que é importante que a gente tenha, eu concordo com você que é importante a gente ter como referencial também, até para incentivar outras práticas. Achei legal quando você falou, né? Poxa, se eu resgatei a capacidade de um jovem de sonhar novamente, isso já faz toda a diferença. É legal que dos 2 livros publicados que a gente tem, um deles, o nome é Socializando Sonhos, porque a gente percebeu justamente isso, que eles começaram a construir ou reconstruir novamente essa capacidade de sonhar. E aí não teve nome melhor para a gente colocar no nosso segundo livro, que foi esse, Socializando Sonhos. Então, de quem lá no início nem sonhava, agora eles já estão socializando os sonhos deles, né? Então, o nosso primeiro livro também é legal, é bom falar do primeiro livro. O nome do livro é Para Além das Algemas, Se a História é Nossa, Deixa que Nós Escreve. E a gente colocou em desacordo com a norma culta da língua portuguesa de forma proposital também. Porque a nossa ideia era que eles contassem as histórias deles, eles sendo protagonistas, e não alguém vir de fora e contar a história dele por eles, e no linguajar deles, com as gírias deles, entendeu? E a maioria das histórias foram contadas por meio de letra de rap mesmo. Então, no festival, eles tinham a oportunidade de se expressar corporalmente no gingado deles, né, com as vestimentas que eles gostam. E isso, cara, isso foi muito ímpar. E a gente entende também que o preconceito linguístico ele é uma ferramenta de exclusão. Então, foi a ideia mesmo de ir na contramão disso, né? De mostrar, olha, é desse jeito que nós fala, é desse jeito que nós escreve e nossa história é nós que conta. E ficou muito bacana o resultado, sabe? E é isso, a gente tem esses 2 livros publicados e o terceiro tá para sair aí. Já tem material, a gente só não conseguiu sistematizar ainda, né? Mas é isso. Professor Francisco Celso, o que tu dirias? A gente pode ficar assim, ó, horas e horas conversando, porque o teu trabalho realmente é muito lindo
E eu acho que é muito inspirador, né? Eu tenho certeza que tem professores nos assistindo e pensando, quero fazer alguma coisa também. Para esse professor que está pensando, quero fazer uma coisa também, mas ele pensa, não, mas o professor Francisco Celso é do movimento hip hop, ele é produtor cultural, eu não consigo. O que você diria para esse professor que acha que não consegue? Por onde começar, Francisco? Cara, é aquilo, não tem fórmula mágica, né? Assim, eu também não sabia por onde começar. Mas assim, se eu fosse dar uma dica, primeiro, entenda a comunidade que você está inserido. Entenda, escute os adolescentes, perceba quais letramentos eles trazem com eles. Porque assim, aqui não fui eu, como eu disse, não fui eu que escolhi o hip hop, não fui eu que escolhi o rap, foram eles. Mas de repente, em outra realidade, em outro contexto, não vai ser o rap, por exemplo. A gente sabe que o funk no Rio, ele é muito presente na juventude periférica, né, nos moradores das comunidades, das favelas, conglomerados suburbanos, como queiram chamar, né, que só muda o nome, mas na verdade é a população empobrecida, a população excluída, né, que os benefícios do progresso econômico não chegaram para eles. Lá o funk é muito presente, né? De repente no Rio Grande do Sul já é outra realidade também. Mas acho que é isso, o principal é horizontalizar as relações. Né? Como diz os meninos, é chegar de igual. Eu cheguei de igual para eles. Né? Eu não cheguei de cima para baixo, né? E bati um papo com eles, tentei perceber o que eles gostavam, o que eles não gostavam. Né? E aí a gente chegou, né, nessa conclusão que o rap era a ferramenta mais adequada para aquele público específico, mas para outros públicos podem ser outras linguagens, né? Então, acho que é isso, acho que o primeiro passo é esse, né? Aí, assim, a gente começou, como eu disse, sem recurso nenhum ali, poxa, baixando o instrumental na internet, com pincel, os meninos fingindo que era o microfone. É aquilo, é, é acreditar, né? Você vê ali, mapeou, viu ali, percebeu quais são as potências que tem ali, investe naquilo, investe, que eu digo, o seu tempo, o seu estudo, né? Para você compreender aquela realidade e ver como você pode evidenciar, dar visibilidade àqueles letramentos que eles trazem. É isso, né? Eu não sou um músico, não sou musicista, né? O pessoal pensa assim, poxa, ele tem a facilidade que ele é um músico, é um musicista. Não, não sou, né? Eu fui ali aprendendo, sabe, pesquisando mesmo. Poxa, o rap é o que eles chamam, o instrumental é a base, vamos baixar aqui, baixei na internet. Né? E aí comecei a trabalhar noções básicas mesmo de ritmo com eles e a coisa foi fluindo, né? E sempre ali buscando, né, os temas, como eu disse, daqueles 3 eixos transversais, mas buscando as vinculações históricas, que é meu componente curricular, que é a minha disciplina, né? Então, acho que é isso, mas um professor de português pode fazer a mesma coisa, né? Buscar ali por exemplo, português é uma área riquíssima, que você pode trabalhar as letras, você pode utilizar da literatura que chamam de periférica, literatura marginal, literatura divergente, que é muito próximo, que relata a realidade das populações empobrecidas, das populações periféricas. E é uma ferramenta de aproximação também a literatura. Eu utilizo muito, inclusive, a literatura marginal também. Então, autores como o Ferrez, como o Sérgio Vaz, como Nelson Maca, Cristiane Sobral, Meimei Bastos, assim, são muito utilizados, né? Nas nossas abordagens. Então, acho que é isso, é você trazer coisas que dialoguem com a realidade deles, né? Que não sejam algo estranho, que não faça sentido para eles, tem que ser significativo, né? Tem que ser atrativo. Acho que é isso. Francisco, eu queria te pedir licença para fazer uma coisa que eu nunca fiz nas entrevistas, que é oferecer a entrevista. No caso, eu queria oferecer para 2 pessoas. Para minha mãe e para tua mãe. A minha mãe faleceu agora há pouquinho, dia 9 de janeiro, professora de História. E ela sempre me inspirou, não sou professora, mas ela sempre me inspirou porque ela é uma professora que onde ela ia, alguém dizia, professora, a senhora mudou minha vida. Então, meu trabalho, que é associado a valorizar o professor, eu devo muito ao exemplo que a minha mãe sempre ofereceu como professora.
E eu vi que a gente tem uma coisa em comum, que a tua mãe também né? Tua mãe está super viva, graças a Deus, professora de história, também te inspirou. Então, a minha mãe e a tua mãe, eu queria oferecer essa entrevista e agradecer a tua participação e espero que a gente tenha outras oportunidades de voltar a conversar. Nós temos mais coisas em comuns, viu, Cristiane? Esse ano eu também tive uma perda, só que não foi da minha mãe, foi do meu pai, né? Bem recente também, e foi vítima da Covid, né? Então, espero que as pessoas que estejam assistindo também se cuidem uns dos outros. Acho que esse é o momento da gente, né, refletir. Acho que se tem algo que 2020 deixou para a gente, foi que a gente precisa ter mais empatia com o próximo, precisamos colocar o coletivo acima do individual, e eu acho que esse é o legado que fica de ensinamento aí para... Eu acho que 2021 ainda vai ser um ano bem, bem complicado em todos os segmentos, na educação também não vai ser diferente, mas que fique essa mensagem, né? Da gente cada vez mais cuidarmos uns dos outros, sermos mais acolhedores, tornarmos o ambiente escolar, ainda que de forma virtual, mais acolhedor para os nossos jovens, né? Porque eu tenho certeza que quando nossos adolescentes, né, tiverem uma escola de qualidade, de fato acolhedora, e tiver todos os benefícios do progresso econômico ali sendo revertidos em direitos fundamentais, em saúde de qualidade, emprego, moradia, renda, saneamento básico, emprego, eu tenho certeza que a gente não vai precisar mais que tenha unidades de internação, não vai precisar mais que tenha nem sistema socioeducativo, nem sistema prisional. E não é nenhuma utopia, não, porque a gente vê países nórdicos, por exemplo, como a Suécia, que no ano de 2014 fechou 4 presídios por falta de detento. A gente tem exemplos da Holanda no ano de 2012, que fechou 8 presídios por falta de detento. Por quê? Porque eles estão colhendo o que eles plantaram lá atrás, que foi investir no estado de bem-estar social, que é justamente fazer com que os benefícios do progresso econômico cheguem para todos e não somente para uma minoria privilegiada, né? Porque aqui, infelizmente, no Brasil, a gente tem um autor até que chama o Brasil, eu não me recordo o nome dele, ele chama o Brasil de Belíndia, né? Porque a gente tem a capacidade de ofertar o que a Bélgica oferta para 20% da população, mas os outros 80% fica dividindo migalhas que nem na Índia, né? Então, que a gente consiga fazer a nossa microparte para que a gente mude alguma microparte aqui do nosso país. Mais uma coisa que nos aproxima do céu, um sonho em comum. Muito obrigada, tá? Um beijo. Eu que agradeço e estou à disposição para outros encontros. Com certeza. Abraço.